Trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Arte e suas tecnologias. E a aula de hoje eu não vou falar sobre física e suas tecnologias, e sim sobre a pandemia do coronavírus na cidade de Apicussu e passar informações de utilidade pública. Quais são as ações coordenadas pela Prefeitura Municipal de Apicussu, falar também um pouquinho sobre o decreto estadual e o decreto municipal. E também vou falar, dentre outros assuntos importantes. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, assim podendo ajudar o canal a crescer. E fique comigo até no final desse vídeo, que terá muitas informações do município de Apicussu. Então, começando mais uma videoaula aqui, nós vamos falar aqui um pouquinho do coronavírus, que é conhecido também como Covid-19, um nome científico. Eu sou o professor Jackson Gomes e vamos ver o que é o coronavírus. Ele apareceu, esse novo vírus, dia 29 de dezembro de 2019. Aonde, professor? Na cidade de Wuhan, China, dando entrada nesse hospital 4 pessoas infectadas com esse novo vírus. Foram 4 pescadores que estavam na feira de Wuhan e apareceu justamente esse novo vírus, o que é chamado de coronavírus. Então, nós estamos passando por essa pandemia do coronavírus no Brasil todo. A cada dia está se crescendo mais e mais esse índice. O coronavírus transmite para a pessoa, ela estando doente. Primeira coisa, ela afeta o sistema respiratório. Então, se continuar com o crescimento que está a cada dia aqui no Brasil, dobrando o seu índice em cada 2 dias, daqui a alguns dias, esses índices, até no dia anterior estava 1.800 e poucos infectados com coronavírus aqui no Brasil, e mais na frente a gente vai ver a situação tanto do município de Apicussu e também do estado do Maranhão, baseados em informações dos seus administradores. Então vamos lá. Então a gente vai basear aqui esse estudo pela Constituição, que é a maior lei que normatiza aqui no Brasil. A gente vai ver no artigo 205, uma parte lá que fala sobre educação, do artigo 205 até 214 é referente só sobre educação. Então aqui está dizendo que a educação é direito de todos e o dever do Estado e da família. Será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa em seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu vou me pegar aqui, seu preparo para o exercício da cidadania. Então, o dever do professor é justamente exercer essa cidadania e trazer conhecimentos para os nossos alunos. Então, eu vou me basear aqui na Constituição, o artigo 205, para falar um pouquinho sobre os acontecimentos daqui da cidade de Apicussu. Então vamos lá, a fonte de pesquisa eu tirei lá do Senado, quem quiser encontrar a Constituição, tu pode baixar em PDF, vai lá e baixe. Então a gente vai trazer alguns esclarecimentos, tanto por parte do governo estadual como do governo municipal. Então o planejamento de ação e coordenação da Prefeitura de Apicussu e do governo estadual
Aí eu pergunto para vocês, que tipo de ação está sendo feito pelo município de Apiquaçu? Será que essa ação está de fato mesmo sendo coordenada e coordenada e executada por todos os seus órgãos do município? Será que eles estão fazendo uma ação coordenada? O decreto do governo estadual, a gente vai ver, vai dar uma lida, né, nesse decreto estadual, né, do governador que ele decretou, né? A gente vai ver lá, o primeiro decreto dele foi a suspensão de 15 dias para não ter aglomeração em sala de aula. E também a gente vai ver o decreto municipal. Então a gente vai ver essa situação agora. Eu vou abrir lá os decretos para a gente poder fazer uma breve análise desses decretos, o que está sendo feito. Então vamos lá. A gente vai ver aqui o decreto número 35.662, do dia 16 de março de 2020, aonde o governador decretou, né, a suspensão, né, dispõe sobre a suspensão por 15 dias das aulas presenciais nas redes do ensino de rede estadual de educação, como o Instituto Estadual de Educação e Ciências Tecnológicas, que é o EMA, a Universidade, né, Estadual do Maranhão, e também outros entes. Então aqui o governador, utilizando as suas atribuições, né, se baseou aqui nesses artigos e nesse artigo 64 da Constituição, inciso 3 e inciso 4, né, utilizando as suas atribuições. Então ele também utilizou uma portaria, ele colocou aqui, considerando que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou em 11 de março do decorrente ano o estado de pandemia de Covid-19. O que significa isso? Esse órgão ter declarado pandemia, porque não está só no país da China, já está em outros países. Então é importante que pandemia significa que não é só lá naquele país. Pandemia significa o quê? Que vai ser no mundo todo que vai acontecer. Então aqui, né, o governador decretou, né, a suspensão de 15 dias de aula, né, presenciais nessas unidades, e também no artigo 2, que é importante, né, de se colocar no artigo 2, ele colocou o quê? A suspensão de tratar do artigo anterior se aplica nas instituições de ensino das redes municipais e as escolas e instituições de ensino superior da rede privada localizados no estado do Maranhão. Então, quando ele decretou, nessa situação, bem aqui nas instituições de ensino de redes municipais, que é as escolas e instituições de ensino superior da rede privada, eu quero me basear aqui nas redes municipais, as escolas. Então esse decreto entrou em vigor 16 de março, de acordo com Flávio Dino, né? Decretou. Então eu me pergunto, por que segunda-feira pela manhã, no município, tinha 2 escolas tendo aula? Então, por hierarquia, se o decreto veio do governo, ele vai atingir o quê? O município. O município é sujeito ao estado do Maranhão. Se o governador decretou, aí fica essa pergunta, né? Porque segunda-feira estava tendo aula. Essa que é a minha pergunta. Então, 2 escolas estavam tendo aula. Então, fica a análise de vocês. O nosso prefeito também decretou, né,
nas suas redes sociais, também, né, a partir disso, ele decretou, após, né, segunda-feira de manhã, acho que foi pela tarde, nas suas redes sociais, decretando também a suspensão das aulas aqui no município. Então, assim, a gente vê que tem que ser uma ação que é articulada. Se o governador decretou, por ação articulada, o prefeito também deveria ter decretado. Aí fica aquela pergunta, será que o nosso governante daqui do município está, de fato, realmente preocupado com o povo apiquaçuense? Fica essa pergunta. Quem vai dar a análise serão vocês. Então vamos ver aqui um decreto que o nosso prefeito fez aqui no município, baseado nesse decreto do governador. Vamos ver aqui o decreto do governador primeiro. Então, no dia 21 de março, o governo decretou, com o decreto 35.677, no dia 21 de março, ele botou que estabelece medidas de prevenção de contágio e de combate à propagação da transmissão da Covid-19, infecção humana causada pelo coronavírus. Então a gente vai ver aqui, ele também se baseou lá no artigo 64 da Constituição Estadual e do inciso 3 e 4, né, dando base lá para ele justamente decretar, fazer esse documento desse decreto. Então ele colocou algumas coisas aqui. Então vamos analisar o quê? O que ele decretou? Artigo 1. Com vista a resguardar a saúde da coletividade, fica suspenso por 15 dias. Então ele veio colocando outras normas aqui. Então a realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo. Atividades e serviços não essenciais, a exemplo de academias, shopping centers, cinemas, teatros, bares, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres. E também no inciso 3, vistas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados por Covid-19, internados na rede pública ou privada. No inciso 4, os prazos processuais, em geral, é o acesso aos atos físicos de processo administrativo em tramitação no âmbito do Poder Executivo. No parágrafo 1, vamos se atentar aqui para o parágrafo 1, ele disse o quê? Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter o serviço de entrega delivery. Beleza. Delivery. Ou de retirada de alimentos no seu próprio estabelecimento de sistema. Beleza. Então aqui nesse artigo ele está dizendo o quê? Que restaurantes e lanchonetes ou congêneres que vendam alimentos, ele pode funcionar no delivery ou a pessoa pode ir no estabelecimento buscar esse alimento. Vamos ver outras situações aqui. No artigo 2, ele está dizendo que não estão inclusos na suspensão assistência médico hospitalar, exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde, distribuição
e comercialização de medicamentos. Beleza, aqui as farmácias, né, eles poderão estar abertos. Distribuição e comercialização de gêneros alimentícios, como supermercados e congêneres. Então, os supermercados aqui de Apicuaçu podem estar abertos para venda, mas sem fazer aglomeração. Serviços relativos a tratamento e abastecimento de água, beleza. Serviços relativos à geração e à transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustível. Então aqui os postos de gasolina podem estar abertos, também a distribuição de gás, né, na nossa cidade. Vamos ver o que mais. Serviço de captação e tratamento de esgoto e lixo. O recolhimento do lixo aqui em Apicuaçu tem que acontecer. O recolhimento do lixo. Serviços de funerária, beleza. Serviços de telecomunicações, processamento de dados ligados a serviços essenciais, segurança privada, ok. O que mais? No artigo 3, ficam suspensos por 15 dias das atividades dos órgãos. Aí vem aqui uma série de órgãos. Eu vou deixar no link aí embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar na descrição do vídeo esse decreto para vocês darem uma lida. Beleza, então aqui tem serviços essenciais para o cumprimento da nossa ação social, né? A gente até mesmo de se alimentar a essa organização, né? De não estar faltando nada em casa. Então vamos ver aqui o decreto que o nosso gestor do município, o decreto de calamidade pública. Ele colocou aqui no dia 20 de março de 2020. Vamos ver o que está dizendo aqui. Ele declara a situação de calamidade pública no município de Apicuaçu em virtude do aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos suspeitos da contaminação do coronavírus. Define medidas para enfrentamento da pandemia. Então aqui ele se baseou em casos suspeitos. Beleza, mais na frente a gente vai falar sobre esses casos suspeitos. Então aqui o nome dele, né, Cláudio Luiz Lima Cunha, prefeito municipal de Apicuaçu, uso de suas atribuições que ele confere à lei orgânica do município. Aí ele colocou aqui os artigos, né, dessa portaria, 3 de fevereiro de 2020, né, que é uma portaria que é de emergência, né, declarou emergência em saúde pública, de importância nacional, que é justamente em decorrência da infecção do coronavírus, beleza. A preocupação não é essa. Então vamos lá. Ele considerando a Organização Mundial de Saúde, né, dia 11 de março, pandemia de Covid-19, beleza, vamos lá. Aí ele colocou aqui que o comitê, né, a prevenção e ao combate do coronavírus em Apicuaçu. Vamos ver se vai acontecer mesmo esse combate, né? A realização de todas as distribuições de serviços, né? Materiais, hospitalares, né? A gente espera isso, né? Esperando o bom senso do nosso gestor, né? Que no papel é bonito demais. Então vamos lá. Então aqui ele decretou o quê? Vamos lá. Fica declarada a situação de calamidade no município de Apicuaçu para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus HN1, que hoje aconteceu a vacinação, né? Começou a campanha, né,
dia 23, né, do 3 de 2020, a campanha, né, vai durar aí, acho que essas semanas, e preferencialmente para o grupo de risco. Grupo de risco, os idosos e crianças de 6 meses, crianças. Então vamos lá. Então, para enfrentamento da situação de calamidade pública, a hora declara, ficam estabelecidas as seguintes medidas. Aí que é a minha preocupação. No grupo de WhatsApp lá do Sindicato dos Professores, na área que ele disse que decretou calamidade pública no município, a minha preocupação não foi, assim, da prevenção. Sim, beleza, prevenção, tudo bem. Eu concordo com a prevenção. Então, vamos dizer, prevenir antes, para não acontecer, vamos dizer, um ruim depois. Colocar essas palavras. Para não acontecer a tragédia depois. Tudo bem, concordo. Mas na situação que ele decretou a calamidade pública, a gente não tinha, ou não tem até hoje, né, baseado nessas informações, aqui em Apicussu não tem nenhum caso confirmado do coronavírus. Então ele está se baseando em suspeitas. Beleza. Então aqui, minha preocupação, vamos lá. Poderão ser requisitados bens, a minha preocupação é justamente isso daqui, ó. Artigo 2, inciso 1 e inciso 2. Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, em hipótese em que será garantido o pagamento posterior de justa indenização. Beleza. Aí ele se baseou aqui no artigo 5º do inciso 25 da Constituição Federal e o artigo 15 também do inciso 13 da Lei Federal que ampara. Beleza. 2020. No inciso 2 é o que é a minha grande preocupação. Então vamos lá. Fica autorizada a dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade pública. Nos artigos 24 do inciso 4, a Lei 8.666 de julho, 21 de julho de 1993. Isso daqui é o artigo que justamente respalda essa intenção do enfrentamento da calamidade pública. A minha preocupação aqui no município de Apicussu, já com a licitação, já não tem fiscalização. Imagine ficando dispensado essa fase licitatória de bens, de aquisição de bens e serviços. Essa que fica a minha grande preocupação. Nós, povo de Apicussu, temos que fiscalizar essas situações do dinheiro, do recurso que entra e do recurso que sai em pagamentos. Então essa que é a minha grande preocupação. Então, no momento que eu falei assim, poxa, ele decretou estado de calamidade pública, a minha preocupação era justamente essa. A dispensa, né, da licitação. Se já com a licitação não existe fiscalização, então assim, eu faço um apelo para as minhas lideranças políticas daqui de Apicussu, a Câmara Legislativa. Vamos fiscalizar. Já tendo a licitação, já fica ruim de fiscalizar, imagine sem essa licitação. Aí tem que ter atenção o quê? Redobrada. É essa que é a minha preocupação. Mas vamos lá. O que está dizendo mais aqui? Fica suspensa as férias dos profissionais da saúde, claro, né? Fazer o combate da prevenção lá, né?
e fica suspenso por 15 dias a partir das 0 horas do dia 20 de 2020, passível de prorrogação em funcionamento de quê? Então aqui ele decretou que os bares, restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos congêneros, templos, igrejas, demais instituições religiosas, academias, clubes, centros de ginástica, centros de ginástica e estabelecimentos similares, lojas, estabelecimento que pratique comércio ou prestem serviços de natureza privada, e vem elencando aqui várias coisas: camelôs, vendedores ambulantes. Fica vedado por 15 dias o trânsito intermunicipal e interestadual de barcos, ônibus, micro-ônibus, vans e similares no município de Apicuaçu. E o descumprimento desses artigos, se eles não cumprirem, né, se não fecharem, a multa diária vai ser de R$10.000. E eles podem utilizar o quê? Doação de medidas como apreensão, interdição e emprego da força policial. Então essa que era a minha preocupação. Imagine, decretando estado de calamidade pública no município de Apicuaçu, que ainda não teve nenhum caso confirmado de coronavírus. Ele vai ter a liberdade, né, do nosso gestor de comprar bens e serviços sem licitação. Aí fica a minha pergunta: como que nós iremos fiscalizar? Quais serão os meios de fiscalizar justamente isso? E ele também mandou fechar vários estabelecimentos públicos. Aí eu pergunto, qual é a ação social que está tendo aqui em Apicuaçu para essas pessoas que são autônomas, que vivem da venda? É essa que é a minha pergunta: qual é a ação social? Então fica várias interrogações para ser esclarecida pelo nosso gestor. Então eu fico esperando esses esclarecimentos, né? Que fica ruim. Ele decreta, mas em suas redes sociais tem poucas palavras, poucas soluções. Também pergunto se é que ele está dizendo que barcos não pode atracar, né, nos portos daqui de Apicuaçu, e a situação do abastecimento de peixes, abastecimento de pescados aqui no porto, que a grande economia de Apicuaçu é esse abastecimento. Então fica essas perguntas para serem respondidas. Então, a minha preocupação é justamente essa, bem aqui, ó, interestaduais de barcos. Então, essa fica a minha pergunta: como que o povo apicuaçuense vai viver sem a principal economia dele, o pescado? Qual é a ação social que o gestor está coordenando aqui para o município de Apicuaçu? Essa que fica a minha preocupação. Então vamos lá. Diante desses fatos, dos decretos, né, já lido estadual e municipal, vamos voltar lá, né, para os slides. Então vamos lá. Aí, em alguns WhatsApps de Apicuaçu, né, tem essa campanha, hashtag Fique em Casa Apicuaçu, conscientizando, porque a melhor forma de se conter o coronavírus é isso, né? De fontes do Jornal Nacional e de outros canais informativos, diz que a melhor coisa a se fazer é ficar em casa para não se alastrar o coronavírus, né? Para não ter essa transmissão do coronavírus.
Aí fica difícil. O pessoal apicuaçuense vive do pescado, vive de vendas. Qual é a ação? Qual é a ação que a Prefeitura Municipal está tendo com esse povo? Essa que é a minha pergunta. Então aqui, queria saber a ação da Secretaria de Saúde em relação a essa situação. Então o secretário, né, de Saúde, eu não sei se ele quis coagir ou então ele utilizou do autoritarismo e declarou, né, aqui no município de Apicuaçu, fazendo essa prevenção, e ele declarou que no município tinha 2 casos suspeitos em Apicuaçu. Mas até o presente momento, ele utilizou essas palavras lá no porto do Tabatinga. 2 casos suspeitos. E até agora, até o presente momento, o secretário de Saúde ainda não informou se esses 2 casos deram negativos ou positivos. A gente não se sabe. Então quem deve informar? As autoridades que estão na frente, o secretário de Saúde. Peço bom senso, né, para de alguma forma informar se esses 2 casos suspeitos se confirmaram positivo ou negativo, né? Até uma prestação de serviço de utilidade pública para o município. Vamos ter o bom senso. E de nenhuma forma, nem nas redes sociais, ele não colocou isso, nem no nenhum tipo de informação, nem carro passando pelas ruas, nada. Então, assim, a preocupação fica. Tem 2 casos, nós ficamos preocupados com esses 2 casos. Então, ainda não teve nenhum boletim de informação. Então, assim, eu coloquei aqui um boletim de informação do município de Viana. Então, lá tinha um caso suspeito, ainda não foi descartado e nem confirmado, né? Com certeza ainda está em análise, né? Está fazendo lá a análise do material que foi colhido para ser confirmado se foi positivo ou negativo. Então a gente está aguardando, a gente acompanha pelas redes sociais. Lá no município de Viana tem lá no Instagram, nas redes sociais, esse tipo de informação. Todo o tempo tem vários tipos de informação, vários tipos de prevenção. Então aqui em São Luís, suspeitos 302, 170 descartados e 8 confirmados. Então a gente precisa desse boletim de informação também aqui no município de Apicuaçu para a gente estar acompanhando. Nem que seja nas redes sociais, ou do prefeito ou do secretário. Isso é importante, isso é informação. E eu não vejo a preocupação da nossa gestão daqui de Apicuaçu preocupados. Eu vejo coordenação desestruturadas, não coordenadas. Eu fico realmente extremamente preocupado. Então eu estou colocando aqui meu sentimento de repúdio diante desse fato. Então esse é o momento dos nossos políticos mostrarem, utilizando da metáfora, né, guiar o barco e conduzir da melhor forma possível. E eu não vejo essa preocupação aqui em Apicuaçu. Então, continuando aqui com as informações. Ação social. Por que eu estou colocando essa ação social? A assistência social, até o presente momento, ainda não fez nenhum tipo de ação social. Segundo informações dos meus colegas. Mandei mensagem para os meus colegas: rapaz, aqui em Apicuaçu tem algum tipo de ação social acontecendo? Mandei, acho que por mais 15 a 20 pessoas.
Nenhuma me disse que não tem nenhuma ação social no município de Apicuaçu. Até mesmo, né, eu estou em quarentena, estou me preservando em casa. Estou no estado de quarentena, não estou saindo, então para algumas pessoas eu fiz essa pergunta. E nenhuma me disse que não tem nenhuma ação social. É um órgão importante, a Secretaria de Assistência Social, por dever, tem que fazer uma ação social diante desses fatos. Ver lá os grupos de riscos, os idosos, teve aglomeração nos postos, na UBS, nas escolas. Se o prefeito decretou estado de calamidade pública e o governador também, o prefeito se respaldando nesse decreto, vamos fazer a fiscalização. Essa que fica a minha preocupação. A ação social é também fiscalizar essas situações. Secretaria de Educação Municipal. Por que eu coloquei a Secretaria de Educação Municipal? Ainda também não vi nenhuma ação social com relação a, vamos dizer, organização, informação, que também pode partir da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Educação Municipal e até mesmo da Secretaria de Saúde. Seria bacana se passasse carros informando a população de Apicuaçu para se manter em casa. Mas se mantendo em casa, tem que ter uma outra opção para essa família ter algo para comer em casa. Aí eu não estou vendo uma ação coordenada dos nossos representantes daqui de Apicuaçu. Ideias boas, eu coloquei aqui, ideias boas são para se copiar. Por que eu coloquei isso? Essa ação de Recife, Pernambuco. Lá teve uma ação coordenada para justamente fazer o atendimento social dessas pessoas. Eles compraram 90 mil kits, deu 270 toneladas de alimentos, também fez a distribuição de kits de limpeza, onde esses kits de limpeza teriam o quê? Sabão, desinfetante, água sanitária e detergente. Então, além dos alimentos que Recife colocou para os seus cidadãos lá, eles também colocou uns kits de limpeza, uma ação contra o coronavírus. Então eu não vejo essa preocupação da nossa assistência social, da nossa Secretaria de Educação e até mesmo do nosso gestor fazendo uma ação coordenada dessa. É importantíssimo. Nós sabemos que a Apicuaçu tem casos de pessoas que vivem em uma situação precária. Vamos buscar ações. Vamos buscar ações. Então eu coloquei aqui para eu abrir um site. De que forma o nosso prefeito pode fazer essa ação? Então vamos lá. Então de que forma o nosso prefeito poderia comprar esses kits? Vamos ver lá. Tem recurso, tem dinheiro para se comprar. Então aqui a gente pode observar nessa liberação de consultas gerais daqui do município de Apicuaçu, está aqui a entidade, né, que é a Prefeitura Municipal de Apicuaçu, o programa PENAI, alimentação escolar, tem do EJA, da creche, atendimento especializado para deficientes, pré-escola, quilombola, ensino fundamental, EJA, pré-escola, quilombola, e tem essas situações aqui. Então aqui, ó, caiu os valores, está aqui as datas, mês de fevereiro, mês de março, e até o presente momento tem R$ 152.730, e isso só de merenda.
Só nesse mês. Só nesse mês. Ainda tem esses repasses aqui. O PDDE, tem também o transporte escolar, 5.000 e pouco, que não está sendo utilizado, o transporte escolar. E também tem o salário da educação, né, os repasses. Aqui está dando quase 91 mil, 90 mil e meio. Então eu quero me referenciar para o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Se as nossas escolas estavam fechadas no mês de fevereiro, e começou no mês de março, e funcionou por 2 semanas só, e nessas 2 semanas, assim, mesmo tendo essa merenda escolar, não deu para gastar isso tudo aqui. Então fica a minha pergunta, será que o prefeito não pode comprar esses kits e distribuir para as pessoas que realmente são carentes? Que as pessoas que estão nas escolas públicas, a maioria recebe Bolsa Família. Então são pessoas carentes que vivem em extrema pobreza. Então a merenda escolar é justamente o único alimento que ele tem, às vezes até no dia. Vamos pensar, isso é só para pensar, isso é só nesse mês. Estou falando de uma ação coordenada, tem dinheiro para se fazer. Então vamos voltar aqui para os slides. Outra coisa que o prefeito poderia fazer, pagamentos dos funcionários em dia, dos efetivos e contratados. Ele fazendo essa ação, ele vai estar aumentando a economia do município, vai estar fazendo o dinheiro circular. E no ano de 2019, meus colegas precisaram fazer manifestações na rua para receber o 13º, para ver em que situação o município de Apiquaçu já se chegou. Então eu fico preocupado dessas ações. Eu gostaria que o nosso gestor tivesse o bom senso de estar fazendo justamente essas pequenas atitudes. Isso daí a gente não está pedindo favor. A gente não está pedindo favor para ninguém. Isso é uma obrigação da Prefeitura Municipal de Apiquaçu. Pagar em dia os funcionários, não só os efetivos, os contratados também. Eles trabalharam. Então eu utilizo aí, peço ao meu gestor o bom senso dessa situação. E o que me trouxe me trouxe preocupação foi de eu abrir o Diário Oficial do Maranhão e me deparar lá com a cidade de Apiquaçu com um novo concurso, já em fase inicial de licitação, já chamando as empresas, né, para fazer justamente esse pregão, quem vai dar o menor preço para fazer o concurso, a empresa, já nessa fase de licitação, na fase inicial. Por enquanto ainda não chegou na Câmara dos Vereadores. Também eu peço o bom senso dos nossos vereadores da Câmara Legislativa, de não aprovando esse concurso. A gente está passando por uma terrível pandemia do coronavírus. Então a gente precisa juntar os nossos esforços justamente para a gente vencer, até mesmo para a população de Apiquaçu, não ter essa pandemia do coronavírus. Eu vou abrir aqui no Diário Oficial esse novo concurso. Além de tudo, ano passado ele fez concurso para a área da educação. Aí eu fico me perguntando se ele chamou alguém da educação. Até a presente data, que é hoje, dia 24/3,
Até a presente data ele não chamou ninguém para o concurso. Do ano passado que ele fez, na área da educação. Aí hoje já está em fase inicial de um novo concurso. Fiquem os questionamentos para os colegas aí que irão assistir esse vídeo. Então deixa eu ver aqui. Pregão, abri aqui. Eu já baixei, né? Vim aqui no Diário Oficial. Vamos procurar aqui Apicuaçu. Melhor. Vou abrir no computador. Guardar aqui o computador. Editar, localizar. Botar Apicum. Vamos ver aqui o que está dizendo aqui. Prefeitura Municipal de Apicuaçu. Aviso de licitação, né? Pregão presencial. Se pregão será presencial pelas empresas. Um número 12 de 2020. Aqui é a comissão, né? De licitação, né? Processo número 14. Secretaria Municipal, né, de Administração e Previdência, a Prefeitura Municipal de Apicuaçu, através do seu pregoeiro oficial, torna público aos interesses que realizará às 8 horas do dia 24, que será hoje, né, já até aconteceu, né, de 2020, na sala da Comissão Permanente de Licitação na Avenida Cândido Reis, bairro Novo Apicuaçu. Está acontecendo hoje, né? Na prefeitura. Na Avenida Cândido Reis, né? Lá na prefeitura. Licitação na modalidade pregão presencial do tipo menor preço. Quem der o menor preço vai ganhar, né? A empresa, objetivando a contratação de empresas especializadas, na elaboração e realização do concurso público, para atender à necessidade da Prefeitura Municipal de Apicuaçu, na forma da lei. Aqui está se baseando na lei federal, né? Subsidiária da lei também federal aqui, se baseando nas leis. O edital e os seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, que é mencionado, né, de segunda a sexta, no horário das 8 às 12, onde poderão ser consultados gratuitamente ou vendidos mediante a recolhimento de importância de R$30. Mais informações na Secretaria Municipal de Governo. Então, aqui, aqui foi expedido justamente, comunica o interesse que adquirirem o edital na Comissão Parlamentar Licitatória. Pedidos de esclarecimentos deverão ser protocolados na CPL, no endereço supracitado, Apicuaçu, 5 de março de 2020. Então, o pregoeiro oficial, Osiel Santos Silva. Então, diante desse fato, está aqui no Diário Oficial. Também vou deixar na descrição do link, né? Além dos decretos, vou deixar também justamente essa licitação, né, que foi colocada lá no Diário Oficial, também na descrição do vídeo. Então, aqui fica meu repúdio contra esse concurso. Então, se a gente está passando por uma situação difícil de calamidade pública, como que vai ter concurso? Como que vai ter um gasto a mais? Aí fica a pergunta, será que aconteceu justamente esse pregão hoje, lá na prefeitura? Essa que fica a minha preocupação. Está tendo gastos, vamos dizer, gastos desnecessários. Tem 2 concursos para ser chamados ainda. O concurso passado, o primeiro, né, de Cláudio Cunha, e o segundo. Algumas pessoas ainda não foram chamadas nem nesse primeiro. No segundo, ninguém foi chamado. Até a presente data não foi chamado ninguém. E qual é a necessidade da prefeitura ainda fazer concurso? Então fica meu repúdio contra esse concurso.
Então tem ações que vai acontecendo, e isso com licitação, que eu estou colocando. Licitação que a gente pode fiscalizar. Qualquer uma pessoa pode fiscalizar. Imagine a calamidade pública que não vai ter licitação, meu povo. O que será desse município? E o governo federal liberou 89 bilhões de reais, isso informações de ontem, para os municípios combater o coronavírus. Então o município de Apiquaçu vai fatiar aí uma boa parte desse dinheiro, vai cair dinheiro para a saúde, e muito. Aí eu me pergunto, será que o prefeito está mesmo preocupado com o povo de Apiquaçu, comprando os equipamentos corretos para os enfermeiros, técnicos de enfermagem, para as pessoas que fazem a limpeza na rua, recolhendo lixo? Então essa que fica a minha preocupação, dessas situações. Então vamos lá, continuando com as informações de Apiquaçu. Então aqui vamos fazer uma corrente de compartilhamento, que esse título traz para a gente. Eu peço a colaboração dos meus colegas, dos meus amigos, tanto de profissão, tanto do povo apiquaçuense, justamente para fazer esse compartilhamento de solidariedade com o próximo. Não pensar só na gente nesse momento. Quem tiver um pouquinho a mais, algo a mais, dê a sua contribuição. Pode ser alimentos não perecíveis, qualquer ajuda uma hora dessa é bem-vindo. Então, assim, conto com a participação de todos. Quem tem, para compartilhar com as pessoas que não têm. Infelizmente, em Apiquaçu, tem pessoas hoje em dia que não têm nem para tomar o café da manhã. Então vamos pensar no próximo. Então a minha mensagem aqui também, unir forças com todos. De repente, com esse vídeo que eu estou fazendo, nosso prefeito tem o bom senso de fazer justamente ações sociais para o nosso povo Apiquaçu. Essa que é a minha grande preocupação. Também com os políticos, nossos políticos aqui de Apiquaçu e pré-candidatos a prefeito também. Vamos fazer uma ação. Vamos fazer justamente essa corrente de compartilhamento. Vamos doar quem tem um pouquinho a mais. Vamos fazer doação. Eu estou aqui em casa, vocês podem trazer alimentos perecíveis, qualquer tipo de ajuda que eu vou estar recebendo aqui em casa. E depois a gente vai destinar para as pessoas que realmente têm necessidade. Então essa é a minha mensagem, fazer esse compartilhamento. Todos em um só objetivo. É justamente vencer essa pandemia do coronavírus. Peço para o nosso prefeito, divulgue os 2 casos suspeitos por irresponsabilidade do secretário municipal de saúde. Ele colocou de qualquer forma, de uma forma de coação para os pescadores. Eu não sei o que ele pensou. Peço para as autoridades, divulgue esse boletim das pessoas suspeitas. Ter essa informação. Isso é lei. Tem a lei de informação. Vamos divulgar. É esse que é nosso papel. É esse que é nosso papel, é fazer divulgação dos acontecimentos de Apiquaçu. Então aqui eu tenho esse canal Física Acha e Suas Tecnologias. É justamente um canal voltado, que era justamente para o ensino da física, do ensino médio e suas tecnologias. Eu deixo aqui meu agradecimento. Eu recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp. Segundo informações, eu não tenho certeza. Não são informações comprovadas. Mas teve uma pessoa reclamando que está faltando material
material como luva, esses materiais justamente para sair na rua e fazer todo tipo de serviço. Peço o bom senso do prefeito. Tem dinheiro para isso. Vocês recebem recurso para isso. Vamos fazer o nosso papel mesmo de fato. Vamos exercer nossa cidadania. Vamos ajudar o próximo. Peço o bom senso do prefeito. Aqui é só o pessoal de Apicuaçu, é teu povo. Aqui é teu povo, clamando ajuda. Então essa é a minha mensagem. Vamos ajudar o povo apicuaçuense. Que o pico do coronavírus ainda não chegou. Segundo informações de noticiários, de canais de informação, de telecomunicação, diz que do dia 6 ao dia 20 de abril que vai ser o pico do coronavírus. Vamos fazer uma ação conjunta. De repente, por pressão desse vídeo, as nossas autoridades competentes façam alguma coisa pelo nosso povo. Então vamos fazer uma ação conjunta para justamente superar esse pico, que até o momento ainda não teve nenhum caso comprovado em Apicuaçu. Então essa fica a minha mensagem para todos. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, que terão outros vídeos, relativos à política. Essa vai ser o título lá, vou botar Política 1. Informação de utilidade pública. Tá bom? Tchau, até mais. Espere outro vídeo.